Meus irmãos, estamos ao início, então, da nossa aula de hoje. Hoje nós iniciamos o capítulo 3 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Especialmente, ele trata dos eternos decretos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro artigo do capítulo 3. Vamos fazer a leitura do texto desse artigo primeiro. Diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou, livre e inalteravelmente, tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, meus irmãos, nós vimos a nossa meditação no Salmo 33, também nós cantamos um trecho do Salmo 33, especialmente destacando a soberania de Deus e como Deus, ele faz tudo que lhe apraz. E como Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, nós estamos diante desse Deus, meus irmãos, soberano. E nós vamos tratar no estudo desse artigo 1º, do capítulo 3, de todos aqueles temas, separados e organizados dessa maneira. Primeiro, nós vamos ver que, desde toda a eternidade, Deus ordenou tudo quanto acontece. Essa primeira é a afirmação. Nós vamos destrinchar também, refletir um pouco sobre cada uma delas. Então, desde toda a eternidade, Deus ordenou tudo quanto acontece. Essa ordenança de Deus, esses decretos, se deram livre e inalteravelmente. E também pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Também que isso não faz de Deus o autor do pecado. E que isso também não viola a vontade da criatura. E também que isso não viola a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, só mesmo uma organização, uma divisão do assunto tratado no texto da Confissão de Fé, para que a gente possa destrinchar um pouco cada uma dessas partes. Então, vamos para o primeiro ponto. Desde toda a eternidade, Deus ordenou tudo quanto acontece. Meus irmãos, isso significa que... Pode ir avançando, irmão, por gentileza. Deus eternamente decretou tudo. Isso significa, meus irmãos, que não há situação que fuja dos decretos de Deus. Não há situação que fuja dos decretos de Deus. E nós podemos perceber que na nossa realidade de existência, de matéria, Deus decretou algumas coisas. Primeiro, Deus decretou todo o sistema de modo geral. Deus decretou todo o sistema de modo geral. Em Provérbios 16:33 diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Então, a primeira coisa sobre os decretos eternos de Deus é que nós percebemos que os seus decretos são sobre todo o sistema de modo geral. Segunda coisa, sobre os eventos fortuitos. O que são os eventos fortuitos? Fenômenos da natureza. Em Mateus 10:29-30, nós percebemos que não se vendem, a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, nós vemos que Deus determina também toda a oportunidade, todo o desenrolar da natureza, também é Deus que determina. Terceiro ponto, as ações livres dos homens. Deus também determina as ações livres dos homens. Em Provérbios 21:1, nós vemos o texto: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Nós percebemos que o coração do rei, e nós vimos isso também no Salmo 33, é inclinado por Deus a todo o querer de Deus. Assim é o coração do rei na mão do Senhor.
Então, as livres ações de todos os homens, elas são governadas pelo Deus. E, por último, também... não, perdão. Também em Efésios 2:10, né, nós vemos que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós estamos diante de quê? Da soberania de Deus, dos decretos eternos de Deus, nas livres ações dos homens. E até essas boas obras ele preparou para nós. E por último, as ações pecaminosas dos homens. Os decretos eternos de Deus também incidem, também contemplam essas ações pecaminosas de Deus, dos homens. Essas ações pecaminosas de Deus. Misericórdia. Gênesis 45:8 diz: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Esse é um trecho sobre José. É um trecho de José. Que José reconhece que em todo o pecado que ele sofreu, cometido por ele até pelos próprios irmãos, na verdade, foi governado pelo próprio Deus, que foi Deus que colocou ele por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa. Atos 2:23 também diz... Oi, Lisa. Atos 2:23 diz: A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tá bom, obrigado. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Falando sobre o próprio Cristo, sobre a morte do próprio Cristo. Aqui, o evangelista Lucas está falando que Cristo foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ele foi preso, crucificado e morto pela mão dos injustos, mas ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, até o pecado que matou o Cristo está no governo de Deus. Efésios 2:10. Não, na verdade, não é Efésios 2:10 não, meus irmãos, eu esqueci. Eu esqueci de alterar esse texto. Porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Isso é um texto de Atos também, meus irmãos. Eu só não lembro agora exatamente de qual a referência específica. Sim, irmão, pode falar. Irmão, eu sei que para nós que já entendemos a soberania de Deus diante de todas essas coisas, fica até palpável e fácil a compreensão. Mas para uma pessoa que vem, por exemplo, de outra religião ou de uma outra crença, ou que crê em um outro Deus que não é soberano em tudo, ou que ele é soberano até ao ponto de deixar com que a humanidade escolha fazer o que quiser, fica difícil para essa pessoa compreender a soberania de Deus na maldade, no pecado, mesmo diante daquela palavra de Filipenses, que fala que Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar, fica difícil para a compreensão da humanidade atrelar Deus ao mal. Eu não sei se você vai se propor a esclarecer essa questão para esse neófito ou para esse irmão que ainda não conhece o verdadeiro Deus, de tornar isso mais claro para ele, porque é uma situação que, pelo menos para mim no início, gera um pouco de confusão, né? Com certeza, há essa dificuldade, especialmente porque a compreensão do que nós estamos estudando agora é terrível. Ela joga todo o orgulho, todo o eu, na fossa, numa fossa cheia de estrume humano. Não tem
Não tem como se enxergar e não só entender, mas aceitar essas verdades de Deus, senão pelo próprio Espírito. Porque a verdade da soberania de Deus, por mais que a gente fale, às vezes, muita gente fale, ela é terrível para nós. Enxergar Deus assim é terrível, né? E todo homem nasce sinergista. Esse é o estado natural nosso. É achar que nós somos bons. Esse é um estado natural de sinergismo de todo homem. Então eu entendo sim essa dificuldade, com certeza, irmão. Só que essa dificuldade da compreensão, ela até pode ser vencida, mas ela tem que ser vencida não por meio da compreensão, e sim por meio do aceitar. A pessoa tem que aceitar. Olha, 3 textos aí claros que mostram como Deus é soberano sobre o pecado, né? Então, mesmo que alguém não entenda por que e como isso acontece, que nós não vamos entender perfeitamente como isso acontece, por que isso acontece exatamente, os milindres que Deus não nos revelou, são fatos. E esses fatos têm que ser recebidos por fé. Só que nós vamos trabalhar mais nisso sim, quando nós vamos tratar sobre a parte específica, ainda na aula de hoje, de que Deus não é o autor do pecado. Nós vamos refletir como Deus é soberano e ele determinou também, e ele é soberano sobre as ações pecaminosas dos homens, contudo, sem ser o autor do pecado. Mas nós vamos refletir um pouco mais sobre isso para tentar clarear, né, na nossa mente, quem também vai nos assistir depois, como isso se dá, como essa complexidade se dá. Mas eu já adianto, meus irmãos, nós receberemos hoje muita informação, muitas citações bíblicas, de fatos, né? Contra as escrituras não há argumentos. Então, que nós possamos aceitar essas verdades, mesmo que elas sejam estranhas ou dolorosas, né, para nós. Mas vamos avançar, então. Então, as ações de Deus são, o decreto de Deus, eles são sobre todas essas coisas que existem, né? Sobre o sistema de um modo geral, sobre os eventos fortuitos, sobre as ações livres dos homens, sobre as ações pecaminosas também dos homens. E aí nós percebemos com essas verdades, meus irmãos, várias coisas, né? Então nós podemos afirmar, não há acaso. Não há. O acaso, a aleatoriedade, ela não existe. Nenhum evento é isolado. Nenhum evento é isolado. Tudo faz parte do sistema de Deus, desse grande sistema que está envolvido nos decretos eternos e sábios de Deus. Sim, meu irmão William? Eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar, mas o sinergista, ele acredita fielmente no acaso. E às vezes é a contradição, né? Por exemplo, quando alguém fala algo para um sinergista e ele diz, não, se Deus quiser, ele acaba entrando em contradição com aquilo que ele mesmo acredita, porque não é se Deus quiser, se ele quiser, ou se outra pessoa quiser. E aí vai entrar essa variável do acaso, porque Exatamente. vai depender dele e de outros. E se a gente for parar para refletir sobre a nossa vida, e eu não sei, isso pode ajudar, às vezes, um neófito ou alguém que ainda não acredita nesse Deus soberano sobre o mal, sobre tudo, se a gente for analisar todas as questões envolvendo a nossa vida, a gente vê que, de fato, não há caso, porque vão ser muitas coisas aleatórias que vão nos levar para onde nós estamos. E se a gente for voltando, cada ação que nos fez chegar onde nós estamos, a gente vê que não é algo tão aleatório assim, porque parece ser orquestrado. A gente consegue ter essa sensibilidade de entender que a nossa vida não é um acaso. Isso é só a gente tentar fazer um exercício mental, como eu disse, de retornar
as ações que nos moveram a estar e a ser quem somos e onde estamos. Isso é muito interessante porque quebra esse paradigma do acaso e pode ser a virada de chave para esse entendimento de que Deus de fato está no controle de tudo. Isso é muito interessante. Eu convido os irmãos que possivelmente possam estar assistindo esse vídeo a fazer essa reflexão e tentar enxergar a ausência de acaso, de aleatoriedade na sua vida. Isso é muito interessante, que o Espírito Santo possa, né, conduzir todos nós a entendermos a soberania de Deus. Essa afirmação, inclusive, está na aula preparada, irmão. Essa afirmação, nós vamos ver ela aí nos slides, de que o acaso é soberano. Para os arminianos, a consequência final é que o acaso é soberano. Porque a soberania é uma necessidade ontológica, ou seja, ela é uma necessidade enraizada no ser de Deus. Não há Deus sem soberania. A soberania, ela é uma necessidade, ela é um pressuposto de Deus. E se Deus não é soberano, ele não é Deus. Então todos os seus atributos são minados. Exatamente por isso. E se Deus não é soberano, o que outra coisa é? E aí é o acaso. O acaso, então, seria esse grande Deus soberano. Por quê? Porque nada pode frustrar os intentos do acaso. Não há nada que o acaso não possa fazer ou deixar de fazer. Não há limites para o acaso. Então, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas não é essa a verdade, meus irmãos, que nós percebemos nas Escrituras. Nós cantamos, Deus frustra os intentos dos gentios. Nós lemos em outro texto aqui mais para trás que os intentos do Senhor, eles são feitos, eles são cumpridos. Irmão Tiago, à vontade. Muito bem colocado, eu queria comentar, às vezes até a mesma coisa que os irmãos já comentaram, é que isso torna Deus, se o acaso, né, como foi dito aqui, age da maneira com que o acaso é, segundo a própria concepção lógica do que é o acaso, né, então isso torna Deus um espectador do acaso, né, ele na verdade ele está aguardando desde a eternidade o que o acaso vai fazer com a obra da criação dele. Então ele é um espectador, Deus. Ele tem pouca ou zero ação. Ele está sempre olhando o que o acaso está fazendo. O que o acaso está fazendo. Ele está. Desde a eternidade, toda a história foi escrita pelo acaso. Foi escrita pela sorte. Você pode colocar qualquer nome que as pessoas gostam de colocar. Né? Então, toda a história está sendo escrita por isso, pela sorte, pelo acaso. E Deus, assim como nós, somos espectadores do acaso. E o que isso faz? Aí muitas pessoas, por exemplo, e aí é que é o ponto que eu queria chegar, no arminianismo, para tentar, conectar, ou melhor, ou responder a questão de por que Deus, se Deus é soberano sobre todas as coisas, por que existe o pecado, né? Então, como que Deus se relaciona com o pecado? E se ele é soberano, por que o pecado acontece se ele não criou o pecado, enfim. Então as pessoas recorrem ao acaso, os arminianos, né, e eles recorrem ao acaso para dizer assim, Deus controla todas as coisas, mas ele não controla o pecado. Acontece o pecado e ele tenta enxugar o pecado de alguma forma, né? Ele tenta fazer uma contenção do pecado, mas o pecado em si não está sob a autoridade dele, né? Então, isso, irmãos, como é que eu posso dizer? Dentro da lógica de tudo, esse aqui é um paradoxo, né?
Como é que você não pode dizer uma coisa dessa, dizer que Deus está que Deus está refém do acaso dessa maneira, porque como vocês disseem, mina a ideia de soberania de Deus, né? E aí se Deus ele está vendo o pecado para poder agir de uma outra maneira, então quem é realmente soberano é o próprio acaso, né? E Exatamente. isso é algo que não há, como é que eu posso dizer? É, não há como o arminiano negar, né, que ele está crendo no acaso como um soberano Deus. Então ficaria mais ou menos assim a música, né? O acaso vai me proteger quando eu andar ao acaso, que não existe mais distração. Tudo, o acaso também está coordenando as distrações. Elas estão debaixo do poder dele. Exatamente. Quando um sinergista, um arminiano, especificamente falando, né, tenta tirar de Deus a responsabilidade, a soberania sobre as ações que me incomodam, aparentemente más, uma consequência é que as outras boas também serão tiradas de Deus. Então é isso. Eu não posso tirar parte da soberania. Se eu tiro a soberania, eu tiro a soberania toda. Então, se Deus não é soberano para salvar, ele não é soberano para mais nada, porque ele não é soberano. E como nós dissemos também, se Deus não é soberano, quem então é? Alguém é. E aí se torna o acaso, né? Essa é a metafísica do acaso. O acaso ele se torna o Deus soberano, cheio de atributos. O acaso agora é bondoso, porque o acaso ele me dá é, coisas agradáveis. O acaso é justo, porque o acaso fez com que é, o mal fosse punido. E, na verdade, nós estamos chamando Deus de acaso, meus irmãos, porque dando ao acaso todos esses atributos de Deus. Gabriel, qual a palavra, meu irmão? Era só um complemento sobre o acaso e o sinergismo. A hipocrisia é tão grande que essa mesma acusação que a gente está fazendo, o sinergista faz à ciência. Eles falam que a ciência atribui a criação do universo ao acaso. E eles acreditam nisso e não demonstram essa ciência desse paradoxo dele, dessa contradição. É muito hipocrisia. É verdade. Meu irmão. Só que a visão de que Deus não é soberano, ela tem consequências também para isso. Porque a solução que eles trazem para a ciência, geralmente, e claro, isso já não é exclusividade dos sinergistas, não. É mais a ideia de uma influência humanista mesmo, sobre a leitura bíblica e sobre a visão científica das coisas, que tentar misturar, relacionar. E aí nós temos o teísmo evolucionista, que é uma tentativa de colocar o evolucionismo darwinista dentro, ou melhor, a Bíblia, né, o cristianismo dentro do evolucionismo. E aí algumas aberrações nascem disso aí. Mas é verdade, Gabriel. Porque esse é um problema que expõe nossa hipocrisia sobre todos os assuntos, né? A falta de compreensão da soberania de Deus, ela implica em diversos outros, é, em diversas hipocrisias, em diversas consequências mesmo para nós, em toda a vida, desde a forma como eu oro, ou a forma como eu contemplo a natureza, até questões teóricas mais profundas. Então, a compreensão da soberania de Deus ela é essencial, meus irmãos, para a nossa vida. Mas não só a compreensão também, a aplicação adequada na nossa vida piedosa. E isso vem por meio de oração. Nós temos que clamar a Deus que Ele nos faça aplicar.
né? Que ele nos faça não andar ansiosos por coisa alguma, porque nós cremos na soberania de Deus, enfim, por aí vai. Então, refletindo sobre a soberania de Deus, ou melhor, ou a soberania do acaso, como nós estamos conversando, nós percebemos logicamente, meus irmãos, que é impossível existir somente causas causadas. E aí a gente pode entrar também na questão do evolucionismo, né? De forma bem rápida. É impossível existir somente causas causadas. Deve, portanto, haver uma causa causadora. Causas causadas não causam nada. Elas são consequência de uma causa causadora, né? Não existe somente coisas criadas. Deve haver quem criou essas coisas. E Hebreus 3:4 vai dizer, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Um reconhecimento simples e direto de que Deus é a causa causadora. Então, o acaso, ele se torna essa causa causadora, como o Tiago mesmo disse. Ele toma esse lugar que é de Deus. Então, se todas as coisas são indeterminadas, aí, ó, nós adiantamos essa discussão. O acaso é o Deus de todas as coisas, portanto, ele é soberano. Agora, o texto da confissão diz que eternamente, que Deus decretou todas as coisas eternamente. E nós não vamos nos aprofundar muito aqui, porque nós já tratamos sobre o atributo da eternidade de Deus quando estávamos no capítulo 2. Mas breves reflexões. Quando a confissão diz eternamente, ela está dizendo que é fora do tempo. E se Deus é eterno, os seus decretos também são eternos. Então, um Deus eterno, ele decreta eternamente, fora do tempo. Nós cantamos já por muitos domingos o Salmo 90. Antes que os montes viessem a ser, antes da terra e o mundo existir, Deus eternal, tu és Senhor, sempre e sempre tu és Deus. Olha aí, versículo 2 do Salmo 90. Antes de eternidade, tu és Deus. Deus não determina os acontecimentos, meus irmãos. A consequência, algumas consequências da eternidade de Deus, é que Deus não determina os acontecimentos à medida em que eles são necessários no cronos, no tempo. Então, o desenrolar da vida faz com que, no tempo, as coisas sejam necessárias. Opa! Bati meu carro. Eu tenho que arrumar meu carro agora. Ah, mas para arrumar o carro eu preciso de dinheiro. Para ter dinheiro eu preciso de trabalhar. Nós estamos sempre respondendo aos acontecimentos. Deus não. Deus não determina também os acontecimentos em resposta às decisões humanas ou fenômenos da natureza. Então, Deus não responde aos acontecimentos do tempo ou os acontecimentos fortuitos ou às decisões humanas. Deus não está aguardando que nós façamos algo para então ele determinar o acontecimento consequente disso. Deus não é surpreendido. E ele não é surpreendido não só porque ele sabe previamente de todas as coisas. Nós vamos refletir melhor sobre a presciência de Deus, bíblica, correta, não arminiana, no artigo 2 do capítulo 3. Talvez no domingo que vem. Atos 15:18. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Deus não é surpreendido. Então, dizer que algo que os decretos de Deus são eternos significa que eles foram feitos fora do tempo, não antes. A ideia, por mais que é difícil para a gente expressar, e nós usamos muitas vezes o antes dá uma ideia de que é dentro do tempo, mas antes de outro acontecimento dentro do tempo. Mas o conceito de tempo não se aplica, meus irmãos. Então, o eterno não é antes. Ele é fora do tempo. Porque o próprio Cronos, o tempo, como nós vimos quando refletimos sobre o atributo da eternidade de Deus, foi criado por Deus. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, olha, as escrituras aqui estão falando antes dos tempos dos séculos. Mas aqui o que ela está dizendo é sobre a eternidade. Não quer dizer que
foi no ano 1, foi no primeiro dia da criação, no primeiro segundo da criação. Não, foi antes. Antes dos tempos dos séculos. Ou seja, antes do próprio Cronos. Então, percebemos que Deus eternamente, ele cria todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Até aquilo que parece mal, ou o próprio pecado, ou as livres ações dos homens. Tudo está sob a patente mão e soberana mão do nosso Senhor. Agora, o segundo ponto é que esses decretos de Deus, que englobam todas as coisas, eles se deram livre e inalteravelmente pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. E o que isso significa, meus irmãos? Nós já vimos alguns atributos de Deus e nós estamos diante da liberdade e da imutabilidade de Deus. Nele digo, Efésios 1:11, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então nós refletimos também sobre isso, que Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade. E isso livre e inalteravelmente. Qual que é o próximo ponto? É sobre exatamente a imutabilidade de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui, que Deus é imutável e que Deus é livre, absolutamente. Os conselhos de Deus são livres e imutáveis. Então Deus também é sábio e santo. Então, a consequência disso é que a vontade de Deus também é. A vontade de Deus, por meio de seus decretos eternos, também é sábia e também é santa. E a implicação disso, meus irmãos, da imutabilidade de Deus e da liberdade, de sua sabedoria e de sua santidade, é que Deus não evolui. Nós refletimos já sobre isso, a gente só está recapitulando, revisando. Deus não evolui, não gera ideias novas, não as amadurece mentalmente. Deus não testa experiencialmente alguma coisa para ver se ela é boa e então ele decreta. Não. Deus não planejou ou projetou o universo e depois de muita maturação, ele, opa, não, realmente eu confirmo que, pô, isso aqui que eu fiz realmente é bom. Então eu vou executar, eu vou criar. Não, não, não. Deus fez tudo perfeitamente. Então, nós devemos nos lembrar dos atributos da perfeição, da imutabilidade, da sabedoria, da liberdade, da eternidade e da santidade de Deus. Quando nós refletimos sobre os decretos eternos de Deus, todas essas perfeições, características, atributos de Deus têm que estar na nossa mente, meus irmãos. E algumas outras também. Né? Terceiro ponto agora são respostas a possíveis dúvidas diante dessa verdade da soberania decretiva de Deus. Ora, se Deus criou todas as coisas, e inclusive ele governa sobre o mal e o pecado humano, então ele é o autor do pecado. Essa é uma possível resposta, uma possível pergunta, melhor dizendo, de quem honestamente está tentando entender um Deus que é soberano. E a própria confissão de fé, ela já nos responde, queridos. Responde que, apesar disso, Deus não é o autor do pecado. Que, apesar disso, também, a vontade do homem continua livre e que, apesar disso, as causas secundárias continuam sendo livres e contingentes. Mas, respondendo primeiro a essa primeira pergunta, Deus, então, seria o autor do pecado? Deus é responsável moral pelo pecado? Nós estamos diante da teodiceia. Nós estamos diante do problema do mal. Nós temos que, então, nos propor a refletir biblicamente sobre o problema do mal. Deus é soberano? Então, ele é soberano também sobre o mal. Mas Deus não é bom? Se Deus é bom também, se um dos seus atributos e perfeições é a bondade, então como ele pode permitir governar sobre esse mal?
E o primeiro ponto, meus irmãos, é a separação entre o mal moral e o mal circunstancial, né? O mal moral, ele é o pecado, a iniquidade, a transgressão. Salmo 5, verso 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Nós vemos que o pecado, a iniquidade, a transgressão, isso é contra o próprio Deus. Isso é desobediência da própria lei de Deus. Então Deus não pode contrariar a sua própria lei. Então, nós temos o mal moral e o mal circunstancial, por assim dizer, são as catástrofes, as doenças, a morte, a dor, o sofrimento, tudo aquilo que nos acomete e que aparentemente é ruim para nós. E nós já vimos esse texto várias vezes, ele já foi memorizado aqui em casa por nós, né? Eu entendo que esse texto ele é extremamente relevante para a mente cristã, entender a soberania de Deus. É Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu passo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, meus irmãos, a afirmação da confissão de fé é que Deus decreta todas as coisas, absolutamente, mas sem ser o autor do pecado. Então, primeiro ponto para nossa reflexão é a distinção entre o mal circunstancial e o mal moral, certo? A transgressão mesmo como mal moral, o pecado, e as catástrofes, doenças como esse mal circunstancial. Pode falar, meu irmão Tiago? Vou beber uma água aqui. Então, meus irmãos, diante disso, eu queria fazer aquela famosa pergunta, né, de Epicuro, né? Então, se Deus é soberano sobre todas essas coisas, e é Ele quem, de fato, decreta todas essas coisas, mas sem ser o autor do pecado, por que Ele não destrói o pecado? Por que Ele não destrói o mal, né? Que essa pergunta é aquela pergunta mais universal, né? Que as pessoas... Na verdade, nós estamos meio que simplificando todos aqueles questionamentos das pessoas em relação ao mal, né? Então, se Deus é bom e o mal existe, por que Ele não destrói o mal? Por que Ele não destrói o mal moral? E também cabe explicar como ele pode não ser autor do pecado e mesmo assim ser soberano sobre todo o mal. Exatamente. Esse é o desafio. E aí o Tiago vai fazer a pergunta e não vai responder, não. Eu tô como aqueles ateus chato que tá fazendo a pergunta pro professor. Tem essa pergunta, ela é complexa, né? Para ser respondida. Demais. Complexa. Sim, Gabriel? Não, eu estava afirmando que a pergunta é muito complexa. Sim. Então primeiro nós refletimos. Ora, o Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o pecado. Contudo, ele não é responsável por esse pecado. Ele não é o responsável moral por esse pecado. E outra coisa se Deus realmente é bom, por que ele não destrói o pecado imediatamente? E a resposta está realmente na soberania do governo. É claro que essa pergunta ela pode ser trabalhada de uma forma bem mais profunda, né, baseando na resposta que o próprio apóstolo Paulo dá em Romanos 9 para ela, em Romanos 11 também, se eu não me engano. Essa pergunta ela é respondida pelo próprio apóstolo, por Deus, por meio do próprio apóstolo Paulo também. Mas uma resposta mais direta e absoluta na pergunta do Tiago, nessa pergunta desse ateu chato aí, é que por que Deus não destrói o mal? Porque o mal moral, porque o pecado e a transgressão serve aos seus propósitos. Nós já vimos aqui que Deus ele usa esse mal. Ele usou o pecado dos irmãos de José, ele usou o pecado de Pôncio Pilatos, dos judeus, de Judas, o filho da perdição, para que o Cristo fosse morto e que nós fôssemos redimidos. Então, o mal moral, ele é um instrumento também nas mãos do Deus soberano.
que governa sabiamente todas as coisas. Então, de forma objetiva, reta, direta e clara, a resposta para essa pergunta desse ateu aí, chamado Tiago Rodrigues, é que Deus usa o mal moral para a sua própria glória. O mal moral está dentro dos seus decretos eternos, como nós já vimos. Agora, o ponto é, por quê? E aí são perguntas mais pessoais que carecem de respostas também mais pessoais. A gente recorre aí a Romanos 9, a Romanos 11, para poder responder isso mais adequadamente. Pode falar, ateu. Então, a sua resposta foi logicamente perfeita, né? Na verdade, ela foi perfeita, muito boa. E é isso. Nesse caso, Deus ele tem um propósito para todas as coisas, né? Ela é uma resposta que, por mais que ela seja a verdade, ela não alivia ninguém que está sofrendo, né? Que está sofrendo por causa do pecado, ou que foi vítima, né, de algum pecado, ou que é um pecador que olha para isso, para todas essas coisas desse ponto de vista. Mas ela é uma resposta que traz a resposta, que dá a resposta correta, né? Mas eu tenho uma outra consideração, é que esse argumento, por exemplo, quando chega ao final desse argumento ateísta, né? Se Deus é bom, por que o mal existe? Ou se Deus é bom, por que ele não destrói o mal? Aí as respostas sempre são ateia, só significa que ou ele não é bom, né? Ou ele não existe, né? Ou, enfim. Mas esse argumento ele é tendencioso e falacioso, porque a questão é só considerado dois argumentos, né? Deus ser bom e o mal existir, e Deus não destruir o mal. Se Deus é bom, porque ele não destrói o mal. Se Deus é bom, porque ele não finaliza com o mal, não acaba com o mal. Então, esse argumento é falacioso, porque ele indica que o fato de Deus ser bom, ele tem que destruir o mal. Né? E aí entra uma questão que é a seguinte. Imediatamente. Né? O argumento, eu coloquei 3 pontos de por que esse argumento é falacioso. O primeiro ponto é que esse argumento, né, ele não considera que Deus possui um plano eterno para todas as coisas, inclusive para o mal, como você mesmo disse. Ele não considera que existe um plano de Deus para o mal, que o mal é algo que Deus não está lidando contra simplesmente, mas o mal que existe no mundo, ele Deus ele não está à parte dele, nem nada disso. Que na verdade é um plano para o mal, para todo o mal que existe. Um outro ponto é que esse argumento, né, ele não considera também que Deus possa possuir uma vontade própria. Ou seja, que a gente não entenda que Deus possa possuir uma vontade particular que ele não explicou em lugar nenhum das Escrituras, em nenhum outro lugar, e que ele não quer explicar. Que há uma vontade própria em Deus que ela é insondável. A Bíblia diz que Deus é insondável de várias formas. Então, ela não considera isso. Então, ela não considera os atributos de Deus para poder dar a resposta a essa pergunta. Ela não considera os atributos do Deus da Bíblia. Então, ou seja, se Deus é insondável, ele tem uma vontade e tem um propósito para o mal que a gente não conhece. E só pelo fato da gente não entender, a gente não pode dizer que ele perde a sua característica de ser bom porque ele não está destruindo o mal na hora que eu quero. Porque se ele destrói o mal na hora que eu quero, ele não é bom, porque ele está agindo de acordo com a vontade de um ser pecaminoso. Ele está obedecendo simplesmente a vontade de um ser humano. Então ele não está agindo com bondade nem com justiça, partindo do ponto de que ele é a bondade e a justiça. E o último argumento é que não considera, esse argumento não considera que não existe nenhum mal. Que, na verdade, o que acontece é que o mal que existe, ele não existe de maneira absoluta. Por quê? O que quer que aconteça que seja injusto do ponto de vista a nós, ele não é injusto de um ponto de vista absoluto. Todo ser humano merece todo o mal que ele pode sofrer.
Inclusive, todo ser humano merece todo o mal que ele pode sofrer fisicamente na sua carne. Mas todo ser humano merece todo o mal que ele pode sofrer eternamente no inferno, com a carne e com a alma. E se você considera que o inferno é muito pior do que qualquer sofrimento que haja nessa terra, então você poderia considerar que nada que acontece nessa terra é tão mal quanto o mal que pode realmente acontecer. Então, o inferno, então, seria, considerar o inferno, ele seria o maior mal ao ser que existe. O maior mal, o maior sofrimento eterno e para sempre. E o sofrimento mais, o maior limite, né? Como é que eu posso dizer? Mais pesado sofrimento do que qualquer pessoa já sofreu nessa terra. E a Bíblia diz que quem criou o inferno foi o próprio Deus e mantém o inferno. Esse lugar onde é só sofrimento, só dor, só nós chamaríamos o inferno de um mal absoluto. Mas a Bíblia não chama o inferno de mal no ponto de vista absoluto. E ele lá é o local de sofrimento. E nessa terra temos muitos sofrimentos, né? Então, esses são os 3 pontos que eu levantaria. Não considerar que Deus tem um plano para o mal, não considerar que Deus tem um plano que nós não entendemos, ou seja, tudo que Deus faz nós teríamos que entender obrigatoriamente, mas não é assim, e não considerar que não existe mal absoluto ou injusto que esteja acontecendo com qualquer ser humano, porque todos eles merecem, né, todo o mal que existe, né? Perfeito, irmão. Uma vez perguntaram isso pro R.C. Sproul. Vocês devem até conhecer já a citação dele. E aí ele responde, né? A pergunta basicamente era: esse Deus é bom porque o sofrimento existe, porque a injustiça existe, enfim, com criancinhas, com mulheres, com quem quer que seja. E a resposta dele foi, de forma até bem inconformada. Ele quase não acreditou que ele tinha ouvido essa pergunta, depois de todas as explicações que eles estavam tecendo lá no simpósio. Ele respondeu: isso aí que você perguntou é real. Realmente, a injustiça, o sofrimento acontece. Só que foi uma vez só. Aconteceu uma vez. Só uma vez alguém foi injustamente. Alguém sofreu injustamente. E foi o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esse sofrimento injusto, indevido, sem merecimento, só aconteceu uma vez e foi com o próprio Cristo. Então, todo o resto do sofrimento é merecido diante do Deus soberano, né? Então, faz completo sentido. A sua explicação faz muito sentido em todos os seus aspectos. Mas então, meus irmãos, nós estamos diante de uma afirmação verdadeira. Cabe a nós aceitá-la por fé. Deus decreta todas as coisas, absolutamente, mas sem ser o autor do pecado. Porque as próprias Escrituras dizem isso. Tiago 1, 13 e 14. Diz: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, por mais que Deus use o pecado de forma soberana, de acordo com o seu governo soberano, com seus propósitos eternos, a pessoa que é o agente desse próprio pecado, e nós vamos refletir isso melhor no próximo ponto, no ponto 4, sobre a liberdade humana não ser anulada pelos decretos de Deus, é que essa ação do homem ela é livre, e o homem peca sendo atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o pecado é, em sua essência, uma violação da vontade de Deus.
Deus não pode violar sua própria vontade. Pelo contrário, ele faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade. E qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Então, Deus jamais criaria ou institucionaria o desrespeito a si mesmo. Isso também é irracional, ilógico. O fato de Deus poder fazer todas as coisas é dentro do estado de perfeição do seu ser. Então, Deus não pode ser o responsável pelo pecado moral, porque Deus não pode transgredir sua própria lei. Ele não pode criar ou instituir o desrespeito a si próprio. Isso, né, não faz nenhum sentido. Um outro ponto a considerarmos, irmãos, é sobre o próprio mal, a existência do próprio mal. Ora, quando a gente faz essas perguntas, que o Tiago fez, que o William fez, nós às vezes estamos partindo do pressuposto que o mal, ele é uma essência, ele é uma substância própria, que foi criada pelo próprio Deus e colocada por Deus no coração humano. Contudo, meus irmãos, essa concepção de mal, ela não tem respaldo bíblico. E nós estamos com a posição de Santo Agostinho. Tomás de Aquino também, ele escreve nesse mesmo sentido. A compreensão do mal, de acordo com Santo Agostinho, é uma concepção de um mal como ausência do bem. O bem é o próprio Deus. Então, o mal, ele não é uma substância. Ele é uma ausência de substância. Ele é uma ausência de essência. Ele não tem essência na substância. Ele é um afastamento de Deus. Então, o mal, não como essência, substância e existência, mas o mal como ausência, como esse afastamento. E aí, com isso, nós rejeitamos duas correntes muito comuns, até nos nossos próprios dias, meus irmãos. Não é coisa antiga só, não. Até nos nossos próprios dias. Que são o dualismo e o demonismo. O dualismo é aquela ideia de que o bem e o mal coexistem como duas forças eternas. É o yin e o yang. É a visão, por exemplo, no desenho do Avatar, nós temos essa ideia. Especialmente daquele último ruim lá, feminista da lenda de Korra. É lá a ideia do Vato e do outro espírito lá, branco. Que o mundo só vive quando os dois poderes estão em equilíbrio. É o yin e o yang, essa filosofia mais oriental. Que o mal e o bem, ambos existem como forças coexistentes que lutam e brigam entre si. Isso não é real, meus irmãos. Já viram, deve, no Facebook, aquelas postagens, né? Se você ama Deus, curte e comenta. Se você ama o diabo, só olhe. E às vezes uma foto lá de um ícone lá de Cristo, às vezes lutando contra o próprio diabo, como se eles estivessem numa guerra. Esse é o dualismo. E nós rejeitamos o dualismo, porque nós entendemos que o mal, essencialmente, não possui essência. E nesse sentido, ele não luta como uma substância contra a substância do bem, que é o próprio Deus. Deus não tem algoz, meus irmãos. Deus não tem inimigo, um inimigo equivalente, suficiente, da mesma essência, com a mesma força e poder. Não existe. O diabo. Que diabo? O diabo é o diabo de Deus. Ele está na coleira de Deus, como disse Martim Lutero. William, à vontade. Não, só uma consideração sobre essa ideia dualista, sobre o yin e yang, que ao mesmo tempo que é o bem e o mal lutando entre si, um também precisa do outro. A gente vê uma bolinha preta do mal dentro do branco, do
bom e também ao contrário. Então, se entre o bem e o mal. Só Exatamente. A ideia é que o Coringa também fala pro Batman, né? De que o Batman não viveria sem ele. O Batman não seria o Batman se não existisse o Coringa. Então esse é o dualismo. Nós rejeitamos, portanto, o dualismo. E o outro é o demonismo, meus irmãos, que essa ideia é muito propagada no neopentecostalismo, de que o demônio é o agente do mal e do pecado. Ou seja, que todo mal, ele provém do demônio. Pecado provém do demônio. E aí nós perdemos a característica de responsabilidade humana sobre o próprio pecado. Nós estamos diante de uma terceirização do mal. E aí o mal é colocado somente na pessoa do demônio. E ele se torna o ícone, o avatar do mal. Nós também rejeitamos, queridos, o demonismo. Nenhuma dessas correntes encontra respaldo bíblico. Nós, então, entendemos o mal como uma ausência do bem, não como substância, como eu já disse, como um afastamento do próprio Deus. Então, temos algumas perguntas. Deus está alheio ao pecado? Ou seja, o pecado acontece contra a sua vontade decretiva? E percebam que essa pergunta é uma consequência mesmo de uma deturpação do que nós acabamos de aprender, né? Pode ser uma tentativa de tirar Deus mesmo do pecado, como nós já vimos que o sinergismo e o arminianismo fazem, e diversas outras correntes heréticas. Deus está, portanto, alheio ao pecado, já que em Abacuque 1,13 ele não pode contemplar o mal? Ele está alheio ao pecado? Ou o pecado acontece contra a sua vontade decretiva? E nós já vimos desde o princípio da aula que não. Podemos avançar, irmão. Nós vimos desde o início da aula que não. Ora, Deus poderia ter impedido o pecado, mas não fez. Isso é uma verdade, meus irmãos. Quem diz que não, Deus não é o autor do pecado, mas Deus não ele não tem nenhuma relação com o pecado direta. O pecado, ele é um acidente na criação. E ele, de certa forma, ele pegou Deus de surpresa. De jeito nenhum, meus irmãos. De jeito nenhum. Deus não é o autor do pecado. Ele não cria o pecado. Mas ele não está alheio. O pecado não acontece fora ou contra a sua vontade decretiva. E nós percebemos claramente, meus irmãos, que Deus poderia ter impedido o pecado, mas não fez. Deus, então, permite o pecado e o administra. Então, nós estamos diante da permissão de Deus e da administração de Deus do pecado. Porque, como nós já vimos, Deus não cria o pecado. O pecado é fruto do seu afastamento. E tanto o bem quanto o mal são utilizados por Deus segundo a sua vontade. E eu repito, tanto o bem quanto o mal são usados por Deus segundo a sua vontade. Olha, eu deixei para dar ênfase. Então, meus irmãos, o pecado, especialmente, ele estava previsto nos planos eternos de Deus. Visto que, desde a eternidade, os eleitos já estavam predestinados à redenção. A redenção é essencial à redenção. O pecado é pressuposto da nossa redenção, meus irmãos. E desde a fundação do mundo, nós somos eleitos para quê? Efésios 1,4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E Apocalipse 13,8. E adoram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o pecado, ele é administrado por Deus, meus irmãos,
desde a fundação do mundo. O pecado é necessário, inclusive, para o plano eterno de salvação e redenção de Deus dos seus eleitos. Agora, podemos também refletir de uma maneira mais filosófica e prática também sobre o pecado, já partindo para o final da nossa aula de hoje, meus irmãos. Deus determina um ato, mas não necessariamente o pecado que o acompanha. E aí eu proponho um estudo de caso bem rápido, né? Por exemplo, nós temos o pecado do homicídio, de certa forma, a transgressão do sexto mandamento diretamente. Então Deus decreta eternamente, para sua própria glória, pelo sábio, santo, livre e inalteravelmente, e pelo sábio e santo conselho da sua vontade, um ato de um indivíduo de tirar a vida de um outro indivíduo. Primeiro aspecto, e aí nós vamos entrar num pouco do que o Tiago falou também. Deus não peca, pois é o dono da vida e ele detém toda a justiça contra o pecador. Ora, Deus não pode matar? O pecado não é o homicídio? Deus não pode matar. Quer dizer, Deus não pode matar? Uma pergunta. Ele não é o dono da vida? Não foi ele que deu a vida? Ele não detém toda a justiça contra o pecador? Então, como Deus não pode matar? Né? Como, se Deus matar, Deus está transgredindo a sua própria lei? De maneira alguma. E o segundo ponto, irmão. Também porque quem perdeu a vida não merecia tê-la poupado. Aquilo que o Tiago falou. Deus não peca, pois é o dono da vida. Deus detém a justiça contra o pecador. E a pessoa que morreu, ela morreu injustamente? Ela não merecia de Deus a morte. Ela não merecia de Deus sofrimento. Quem não merecia, meus irmãos, sofrimento foi o próprio Cristo. E ele sofreu na cruz. O afastamento, o afastamento, o afastamento absurdo, se eu posso dizer assim, do Pai. Então, Deus não peca, por quê? Porque ele é o dono da vida. Quando Deus tira a vida, ele está tratando de uma matéria que é completa de sua autoria, do seu poder, de sua incumbência. E quem teve a vida tirada não merecia o contrário, merecia perdê-la. Todos nós merecemos, como nós temos refletido, como o Tiago também disse. Então não há pecado da parte de Deus, porque o ato de tirar a vida, ele é um ato pleno de Deus, pleno e possível de Deus. Agora, concluindo, eu passo a palavra para o Tiago. O agente que tira a vida do outro, ele pode sim pecar pela sua própria maldade. Porque o agente que está tirando a vida do outro, ele não tem poder sobre a vida. O agente que tira a vida do outro, ele merece o mesmo castigo que esse outro está recebendo de Deus. Então ele, como um agente que executa o decreto eterno de Deus da morte de outrem, esse agente ele pode pecar completamente quando ele está movido por ira, movido por egoísmo, movido por um prazer que provém do orgulho. Então, eu propus esse estudo de caso para refletirmos sobre o mesmo ato. Sobre a ótica do Deus, não há pecado, mas sobre a ótica do homem pode sim haver pecado. Em João 19:11, Jesus responde: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ora, aqui o Cristo está respondendo a Pôncio Pilatos. E ele fala: nenhum poder terias contra mim se o próprio Deus que está no céu não te desse. Ou seja, o poder que ele tem contra o próprio Cristo, como um pecado, foi dado pelo próprio Deus. Agora, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, Deus é soberano sobre o ato de entregar o Cristo nas mãos de Pôncio Pilatos. Mas quem entregou, maior pecado tem. Sim, irmão Tiago?
Então, meus irmãos, me ocorreu durante a explicação, e foi muito bom que o Wesley concluiu, que nós estamos estudando os seres humanos, né? Nós aqui, um grupo de 4, 5 pessoas estudando a palavra de Deus, né? Enfim, com as nossas famílias, estamos estudando por que Deus é justo, né? Por que o nosso Senhor Deus, que nos criou, é justo em todas as suas coisas, certo? E me ocorreu que poderia ser o que imagine que vírus que são mortais e que destroem um corpo, que destroem a vida, né? Uma doença mortal, estivesse estudando sobre o porquê o médico quer erradicá-la do organismo, do corpo, estivessem estudando a mesma coisa, estivessem dizendo que esse médico, esse ser médico que destrói eles, é mal, porque quer destruir então os vírus, eles não teriam consciência do mal que eles causam, né? Ou poderiam ter, mas por serem seres conscientes, constituírem uma sociedade de iguais, eles poderiam estar refletindo a partir do seu próprio pressuposto de vida, né? E dizendo que o médico que quer erradicar eles é mal, porque o médico usa de todo tipo de artimanha para os destruir, para os matar, quer sejam eles já adultos, né? Quer sejam os vírus já adultos e fortes, quer seja o vírus antes de nascer. Então o vírus estaria lá discutindo a respeito disso. E se houvesse vírus crentes que acreditassem no médico criador, eles estariam tendo essa mesma discussão e dizendo, pera, nós somos o mal, somos o problema, nós estamos destruindo a criação. Então, nós adultos aqui, conversando, somos o mal. Então, esse médico é justo quando ele resolve nos eliminar, porque somos o mal. E quando ele resolve eliminar as nossas crianças antes de nascer, também, do ponto de vista do médico e do corpo, é justiça. Não há nada de injusto e de mal nisso, se nós considerarmos quem somos. Mas, irmãos, a verdade é que somos piores do que vírus. Nós somos piores do que os vírus, se nós tivermos a correta compreensão, certo? E no final, lá em João 19:11, né? O Wesley terminou muito bem. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Irmãos, quem entregou Jesus a Pôncio Pilatos foi o próprio Deus. Mas a razão final, essa foi uma das causas, mas a causa final foi nós. Nós entregamos, com o nosso pecado, nós entregamos, né, Jesus a Pôncio Pilatos à morte todos os dias. Nosso pecado crucifica-o novamente, né? Então, você vê, Jesus estava falando sobre mim, não era sobre Judas. E não era sobre o Pai, simplesmente. Né? Porque o Pai não tem pecado quando ele entrega Jesus ao mesmo... Nós entregamos com o nosso pecado Jesus a Pôncio Pilatos, e Deus entrega Jesus a Pôncio Pilatos. Todos os dois estão cometendo o mesmo ato, mas Deus, como Wesley disse, por causa da bondade que vai vir desse ato, e nós, por causa da nossa maldade. Então aí nós conseguimos ter essa visão geral, né? Maravilhosa. Perfeito, meu irmão. Irmão, paramos então no ponto 3. Tivemos algumas considerações sobre Deus não ser o autor do pecado. Na semana que vem, se Deus quiser, nós trataremos sobre as duas outras perguntas, né? A criatura é livre de fato? Se Deus é dessa forma soberano, e agora eu já entendi que ele não é o autor do pecado, as escrituras são claras, né? Eu não entendo exatamente com profundidade, mas eu aceito pela fé. As escrituras dizem isso. João 19:11 é claramente, é um versículo perfeito mesmo para esse encerramento. Agora, será então que somos marionetes? Há de fato liberdade? É uma pergunta honesta que pode vir dessa compreensão sobre a soberania de Deus nos seus decretos eternos. E outra é sobre também as causas secundárias. Elas são de fato livres? Nada que acontece, então, realmente é livre? Tudo é
É robótico? E aí vamos responder essas perguntas à luz da nossa confissão de fé. Bendita seja ela. Nas próximas aulas, meus irmãos. Ficamos então aqui com o término aqui desse ponto 3, sobre Deus não ser o autor do pecado, refletindo sobre maravilhosa compreensão da soberania de Deus e de sua justiça. Terminando com João 19:11 e terminando com uma analogia sensacional do Tiago. Nós somos vírus, meus irmãos, bactérias. Né? Essa visão é muito boa mesmo. Que nós possamos refletir sobre ela e aplicá-la na nossa vida, de forma que somos gratos. A única coisa que nos resta é arrependimento e gratidão diante desse Deus. As duas respostas que nós temos é clamar por perdão e nos prostrar em adoração, em gratidão a esse Deus. Então, para nossa aplicação pessoal, meus irmãos, dessa semana, que a soberania de Deus esteja na nossa frente, de forma que cada milésimo de segundo da nossa vida seja um motivo, e cada acontecimento também seja um motivo para estarmos envergonhados diante dele, em arrependimento e contrição, e estarmos prostrados diante dele, em gratidão e adoração. Meu irmão Tiago, por gentileza, nos dirija a Deus em oração, encerrando essa nossa aula. Graças a Deus. Mais algum outro comentário, meus irmãos? Antes disso, então, irmão Tiago pode orar, por gentileza. Oremos então. Santo Deus, maravilhoso, bondoso e eterno, graças te damos por mais a oportunidade que o Senhor nos deu do céu, das tuas próprias mãos e do fruto do teu amor por nós, podemos estudar a tua palavra. Nós estudamos a confissão de fé e estudamos, Senhor, o Deus eterno, estudamos seus atributos para te conhecer, Senhor, o nosso amado, o nosso Deus querido, aquele que estudamos por prazer e amor, para te conhecer, para dar ao Senhor aquilo que nós pudermos oferecer, sabendo e conhecendo e reconhecendo o Senhor como quem o Senhor é realmente, não como uma imagem que nós estejamos construindo em nossas mentes, como muitos constroem, deixando o Senhor não soberano como o Senhor realmente é, deixando o Senhor não o Deus que controla todas as coisas como o Senhor realmente o faz. E então criando um cartoon, uma imagem fraca de quem o Senhor Deus realmente é, e adorando essa imagem fraca, e adorando esse Deus fraco, e adorando esse ídolo que eles criam, usando o seu nome, tomando o seu nome em vão, não dando o devido crédito àquele que libertou nós do Egito, do pecado, do mal e de nós mesmos. Então, Senhor, queremos te conhecer para te adorar na beleza da tua santidade, não da santidade que nós inventamos sobre o Senhor. Então, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Nós, Senhor, que sabemos que não deveríamos ter o direito de estudar, mas estamos recebendo esse direito. Obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados das nossas vidas. Particularmente, Senhor, perdoa quando nós pecamos contra Ti por não Te conhecer e pecamos deliberadamente conhecendo a Tua vontade, fazendo coisas opostas a ela. Perdoa, Senhor, o nosso pecado individual. Perdoa o nosso pecado em família, quando em família nós desonramos o Senhor. Perdoa, Senhor, o pecado como igreja e como sociedade e como mundo. Todos nós, Senhor, caminhando segundo as nossas próprias vontades, como ovelhas desgarradas. Mas, Senhor, precisamos de Ti como pastor e do Teu perdão. Tem misericórdia, nos perdoe e nos abençoe para a Tua glória e nos dê um domingo abençoado, Senhor, o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.